Duas irmãs gêmeas ficaram em estado grave devido à inalação de monóxido de carbono em Rio Maior. As duas menores estavam junto a uma braseira quando inalaram os gases. O alerta foi dado pelos próprios pais das crianças. Os bombeiros voluntários de Rio Maior foram acionados para o local. Encontraram as crianças inconscientes, uma já em paragem cardiorrespiratória. A situação foi revertida no local. As vítimas foram transportadas em estado grave para o Hospital Distrital de Santarém, onde ainda se encontram. Temos agora reportagem em direto com o Francisco Gomes, ele que de resto está junto aos bombeiros que prestaram logo socorro a estas duas irmãs. Exato, foram os bombeiros de Rio Maior que prestaram este socorro. Ontem, na final da tarde, uma casa cheia de fumo, depois das duas jovens irmãs gêmeas terem acendido o fogareiro. E pergunto ao segundo comandante dos bombeiros de Rio Maior, Luís Coelho, já há algumas informações adicionais, porque para além de Santarém, as jovens foram transportadas agora para um outro hospital. Bem, daquilo que conseguimos saber, que chegou ao Corpo de Bombeiros, eles foram, ambas as vítimas foram transportadas para um hospital da região de Lisboa e com indicação para depois para um posterior tratamento na Câmara Hiperbárica e eventualmente no Hospital das Forças Armadas. Câmara hiperbárica que se torna essencial para aumentar a quantidade de oxigênio no sangue, não é? Sim, a Câmara Hiperbárica, o tratamento na Câmara Hiperbárica vai proporcionar que o monóxido de carbono que se encontra no organismo seja expelido, né? Falando assim de uma forma simples, consigam libertar o monóxido de carbono que se encontra ainda dentro do organismo, de modo que, obviamente, todas as trocas gasosas, em termos de oxigênio, possam ser feitas sem dificuldade. Porque foi muita quantidade. Sim, a situação foi grave, a intoxicação foi grave, tanto que estiveram as duas inconscientes, uma das quais em paragem cardiorrespiratória até, que foi revertida no local, e por isso são situações muito graves e de tratamento muito específico e cuidado. As circunstâncias vão ser investigadas. Quanto à casa? A casa não apresentava danos em si, a não ser estar algo enfumadas, ter bastante fumo no seu interior, mas que foi resolvido com a ventilação natural, abrindo portas e janelas, e que se repôs a normalidade dentro da habitação. As jovens estavam ausentes, estavam sozinhas, os pais estavam ausentes. No entanto, quando o pai da jovem chegou, é que viu esse cenário. O cenário que, de fim de contas, também quase que vocês encontraram quando chegaram ao local. Sim, o que nos foi relatado é que elas estavam sozinhas em casa e que tinham acendido o fogareiro e que estavam a queimar carvão. O pai, quando chegou a casa, tinha-se ausentado durante algum tempo. Quando regressou a casa, encontrou as jovens inanimadas, uma delas mesmo inconsciente, a outra bastante prostrada. Resgatou logo a inconsciente, pediu ajuda aos vizinhos, transportou para a casa dos vizinhos, enquanto em simultâneo ligava 112. Depois, com a ajuda também do vizinho, também acabaram por resgatar a outra jovem que já em paragem cardiorrespiratória foi deixada no exterior da habitação, no quintal. Envolvidos no socorro, para além dos bombeiros de Rio Maior? Estiveram, para além das nossas duas ambulâncias e um veículo de comando, esteve a viatura médica do Hospital de Santarém e a viatura médica do Centro Hospitalar de Caldas da Rainha. Nesta altura do ano, há que ter cuidados adicionais, preocupações em relação a este tipo de situações? Sim. O monóxido de carbono é proveniente da queima de combustíveis como a madeira, como o carvão, muito utilizados para aquecimento nesta época invernal. A recomendação que fica é que a queima destes materiais suscetíveis de produzir grandes quantidades de monóxido de carbono tem que ser feita em locais onde a desenfumagem seja bastante eficaz e onde sejam arejados, para que haja uma boa ventilação do espaço. Recordo então que a inalação prolongada pode resultar em perda de consciência, que foi o que aconteceu, e ter num dos casos, em paragem cardiorrespiratória, manobras de suporte básico de vida permitiram reverter essa situação. Sim, o monóxido de carbono tem a particularidade de ser um gás inodoro e que não dá muitos sinais, o que leva depois a que acaba por criar um constrangimento nas trocas gasosas, nomeadamente do oxigênio, levando a uma paragem respiratória e consequentemente depois à paragem cardiorrespiratória. A jovem
mais grave, que tinha a situação mais grave, encontrava-se na abordagem das equipas de socorro, encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, que imediatamente iniciaram suporte básico de vida e conseguiram reverter a situação. Muito obrigado, Luís Coelho, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Remaior, a dar-nos conta então desta situação passada ontem ao final da tarde, alerta dado pelas 18h40 no concelho de Remaior, mais provavelmente na cidade de Remaior, numa habitação onde duas jovens irmãs gêmeas de 14 anos sofreram a inalação de monóxido de carbono, foram transportadas para o Hospital de Santarém, entretanto foram também já transferidas para um hospital de Lisboa para serem submetidas a câmaras hiperbáricas.